Oi, pessoal, eu tô aqui com a Thaís Colli, que é uma das nossas mentoras Transforma e que tem um olhar muito específico para os projetos, enfim, que acompanha os projetos de uma forma diferente, que não é nem como criação e como produção, mas sim olhando ali para toda a parte jurídica dos projetos. E Thaís, queria que você dividisse aqui um pouco com a gente, quando o criador, o produtor está se preparando para uma rodada de negócio, para um pitching, além da história do projeto, quais são os outros pontos que ele tem que olhar muito bem e se preparar muito bem para isso, para esse momento? Eu sempre tenho uma preocupação grande com a viabilidade do projeto. E quando a gente fala em viabilidade, obviamente que passa primeiro pela questão criativa, né, pela história que tem ali, mas como é que você, a partir daquela história, você tem elementos que tornam aquele projeto viável. Então, por exemplo, se você vai vender um longa que é baseado na história de um livro, é importante você garantir que os direitos daquele livro foram adquiridos antes de você ir para o pitching. Ou que você tem, por exemplo, uma negociação que não seja propriamente um pagamento, mas um contrato já estabelecendo, né, que você pode trabalhar em cima daquele livro, daquela obra pré-existente. Ou se, por exemplo, você vai contar a história de um documentário baseado em crimes reais, que é uma grande tendência do momento. Não adianta você chegar no player com a sua história maravilhosa e não ter os acessos minimamente estabelecidos, mapeados e, de preferência, contratados de alguma maneira, né? Com um acordo estabelecendo o que você vai ter daqueles acessos. Se é exclusivo, se não é exclusivo, se você tem direitos da vida da pessoa, se você tem direitos de material de arquivo. Então é importante você olhar para os direitos que pré-existem à sua ideia, ao projeto, e pensar num plano de financiamento, né? A partir daquela ideia, daquela criação, como é que você pretende financiar o projeto? E tomar decisões. Então eu vou buscar um financiamento 100%, por exemplo, com um player, e eu estou disposto a abrir mão da propriedade intelectual daquele projeto em função do financiamento, ou eu já tenho parte desse dinheiro captado via incentivo público ou investimento privado, e então eu estou indo buscar uma pré-licença para complementar o meu custo de produção. Então é importante a gente olhar para as características criativas e, a partir dela, estabelecer as características do negócio que você quer propor para o seu, né, para quem você vai fazer esse pitch. E até entender o que você está colocando ali na mesa, né? Exatamente. O que você está buscando ali, né? Qual é o propósito do seu pitching? O que você precisa daquela pessoa? Exatamente. E a única forma que você tem de fazer isso é conhecendo a fundo o seu projeto e buscando...